Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou falar para você sobre pó descolorante. Você sabia que o pó descolorante pode ser um dos vilões, pode ser uma das coisas que mancha o cabelo da sua cliente quando você faz mechas? Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas rápidas e ensino qualquer cabeleireira a montar mechas em menos de 35 minutos e ganhar mais de 10 mil por mês. E hoje eu vou falar para você que é cabeleireiro, que às vezes mancha o cabelo e não sabe por quê. Você faz tudo certinho, segue a técnica certinho e no final tem uma manchinha lá no cabelo. Às vezes na raiz, às vezes no comprimento. E é sobre isso que vai ser a nossa aula hoje então, sobre o descolorante pode ser um dos culpados pelas suas manchas. Pode ser um dos culpados quando você faz mechas e aparece aquela manchinha. Muitas vezes quando a gente faz mecha, então, o pó descolorante que nos atrapalha. A gente faz tudo certinho e no final tem uma manchinha. Às vezes não é só técnica ou aplicação, às vezes é o pó descolorante. Então vamos falar um pouquinho sobre pó descolorante? Existem 3 tipos de pó descolorante. O pó descolorante, então, ele age quando a gente mistura o OX, né? Ele começa a oxidar. O OX potencializa o pó descolorante e esse casamento dos dois juntos que consegue clarear muitos tons, mais do que um OX sozinho, mais do que uma coloração, mas nunca 8 ou 9 tons, tá bom? Em uma única aplicação. O pó descolorante ele pode clarear 8 ou 9 tons desde que ele seja reaplicado. Porque se o pó descolorante, que eu falei outro dia sobre isso, né? Se ele clareasse 9 tons, a gente pegaria um cabelo então preto e ele chegaria num 10 no tempo de ação normal, que é no máximo 50 a 55 minutos, ele estaria platinado. E a gente sabe que isso é impossível, que a gente não chega do cabelo preto até um cabelo quase branco com uma descoloração apenas, né? Então tem 3 tipos de pó descolorante. Tem o de amônia. Quando que a gente usa o pó descolorante com amônia? Quando a gente tem um cabelo com coloração à base de amônia, ele é o mais compatível, tá? Seria persulfato de amônio, o nome correto. Mas a gente fala amônia, pó à base de amônia, mas o nome correto seria persulfato de amônio. E quando ele então é misturado no OX, ele libera amônia, se transforma na amônia. Mas é quase a mesma coisa, isso não vem muito ao caso. Eu vou utilizar ele então para fazer mechas em cabelos virgens, cabelos com química ou cabelo com coloração. Quando eu tenho um cabelo que tem alisamento, aí é melhor usar o de potássio. O de potássio ele é mais suave para cabelos com alisamentos fortes, tá? Alisamentos à base de guanidina, alisamentos à base de soda. Claro que sempre que tiver uma transformação, um alisamento assim agressivo, que muda muito o cabelo, a estrutura do cabelo, eu preciso igual fazer um teste de mechas, mas o de potássio ele clareia só até 3 tons. Então ele é mais suave, ele clareia menos, mais devagar, e ele agride menos um cabelo que já tem muita química, tá? Então para alisamento, procure usar o de potássio. E tem o alisamento de sódio. Tem algumas marcas de... O alisamento não, o pó descolorante de persulfato de sódio. Tem algumas marcas de pó descolorante que tem esses 3 juntos. São os pós mais fortes, a gente tem que ter cuidado com esses pós. Mas o pó ideal, geralmente ele tem dois desses persulfatos aqui. E alguns tem 3. Amônia, então, ele é um pouquinho mais forte, potássio um pouquinho mais fraco. Então, de amônia eu posso usar para qualquer cabelo e para cabelos com coloração. Eu consigo fazer a coloração e a mecha junto com o pó à base de amônia, com o pó descolorante com amônia, porque eles são compatíveis. Então eu posso trabalhar juntos simultaneamente, para não ter que fazer uma coloração, lavar o cabelo e depois fazer a mecha. Eu tenho técnica para fazer tudo isso junto, um pouquinho diferente do que você que já faz ou que já viu a fazer coloração e mechas ao mesmo tempo. Eu desenvolvi um jeito de fazer um pouquinho diferente, que fica mais fácil, mais rápido. Então eles são compatíveis. Quero falar sobre pó. Como que tem que ser um pó bom, então, né? Então a gente tem um pó descolorante, só a base de persulfatos, que pode ser esses 3 aqui, de amônia, sódio e potássio.
E ele precisa ser caro porque eu vejo assim, tem que usar pó bom, tem que usar pó caro. Vou falar para vocês que eu usava um pó ruim e barato. Eu usava um pó barato que clareava o cabelo. Mas às vezes dava certo, às vezes ele ressecava um pouquinho demais, às vezes não chegava no tom que eu queria. Isso lá no começo da minha carreira. Daí eu pensei, não, mas então eu comecei a melhorar um pouquinho o nível do meu trabalho, comecei a querer usar um pó melhor. Daí eu disse, então eu vou comprar um pó para eu ter segurança, para eu não fazer o cabelo rezando lá atrás da cliente para dar certo, sabe? Porque o pó era muito forte. Então eu comprei um pó caro, mas ele também era ruim. Nem sempre o pó descolorante caro é bom, nem sempre o que é caro é bom. Normalmente o que é bom custa mais, mas nem sempre o que custa mais é bom. Consegue entender a diferença? Às vezes alguma coisa que a gente compra, o melhor, custa mais. Normalmente a regra é essa, né? Mas tem coisa que custa mais e não é melhor. Então eu comprei um pó que era caro e não era bom. Por que ele não era bom? Ele clareava tanto, mas ele clareava tanto que ele derretia o cabelo da cliente. Às vezes não estava no tom ainda, eu ia lá, abria o papelzinho para dar uma olhadinha, aquela conferida que a gente dá, né, de 15 em 15 minutos. Tava amarelinho ainda, e aí eu deixava a cliente lá mais 10 minutinhos, ela olhar, o cabelo ficou branco, tava com a ponta arregaçada, derretendo. Então ele também não era bom. Então nem sempre o barato é o ideal e nem sempre o caro é ideal. O que é ideal? Um pó que te entregue o resultado que você quer. Eu vejo cabeleireiro que trabalha com pó de marcas simples, que são baratas e que são boas. Mas não adianta, claro, ser um pó barato e que seja uma porcaria. Hoje a gente tem vários pós no mercado, tem várias marcas de pó descolorante que tem um preço legal, não precisa ser mais baratinha também, né, gente? Que também não existe milagre. Mas existem preços bons e de qualidade. Eu conheço vários bons de qualidade. Então eu comecei a avaliar o que tinha que ter um pó descolorante. O pó descolorante ideal é um pó que é um BBP. Eu chamo de BBP. Sabe o que é BBP? BBP é um pó descolorante que é bom, barato e perfeito. Ele tem que ser bom, tem que ser barato, tem que ser perfeito. Não adianta ser bom, ser barato, só bom e ser barato. E não entregar um resultado perfeito. Então ele tem que ser bom, tem que ser barato, tem que ser perfeito. Tem que entregar um cabelo perfeito. Tá? Não adianta ele não ressecar, mas também não clarear o cabelo. Né? Não adianta ele ser barato, clarear o cabelo, mas detonar o cabelo. Então por isso que é BBP, bom, barato e perfeito. Qual que é o pó descolorante bom, barato e perfeito? Eu vou ensinar você, hoje aqui, daqui a pouquinho, a escolher um pó descolorante bom, barato e perfeito. E vou mostrar na prática. Por que que o pó descolorante pode ser ocupado pelas suas manchas? Eu vou mostrar aqui na prática, eu estou aqui com a minha modelinho já aqui me esperando, aqui do lado, para mostrar na prática para você o que acontece quando o pó descolorante não é legal. Pó perfeito é o pó que não mancha. Por que que o pó mancha muitas vezes? O pó mancha muitas vezes porque ele tem algumas características que não são legais. Tem pó que incha, que vira água, que esquenta demais, né? Que não tem uma textura boa. Então tudo isso faz esse pó manchar o cabelo. Eu quero falar para você aqui uma coisa que eu faço uma comparação. Quando a gente vai fazer mecha, então, eu comparo assim, existe uma receita. Existe uma receita que é igual uma receita de bolo. Então eu comparo aqui com bolo. Ó. Fazer uma mecha, gente, é quase fazer um bolo. Tem gente que tem dom para fazer bolo, tem gente que não tem. Tem gente que tem mão para ser cabeleireiro, tem gente que não tem. Então quando a gente vai fazer um bolo, a gente tem uma receita do bolo, né? A gente tem a receita, a gente tem os ingredientes para fazer a receita. Então no caso da mecha, para fazer um bolo a gente tem a receita, a gente precisa ter os ingredientes. Para fazer a mecha, quais são os ingredientes? O pó descolorante e o OX. São os dois ingredientes só para fazer uma mecha perfeita. Se você usar a técnica certa, você não precisa nem matizar e nem esfumar. Se você precisar esfumar e matizar, você vai ter que ter, então, o tonalizante para fazer a matização e a cor certa para fazer o esfumado de raiz. Mas se você usar a técnica certa, chegar no fundo de cabelo certo, você só precisa do pó e do descolorante, duas coisas.
Então você tem os ingredientes, você tem a receita, a técnica que você vai usar. A técnica que você vai seguir é a receita. Você tem a mão do boleiro, aí é que tá. Você pode ver, tem cabeleireiro que vai no curso, vê a técnica, tem a receita, tem os ingredientes. Parece que entendeu na hora, mas quando chega no salão não consegue fazer, porque esqueceu alguma coisa. Às vezes na hora parece que a gente entendeu tudo, tá tão fácil, olhando a pessoa fazer. Quando você vai fazer, você não consegue. Sabe por quê? Porque tem gente que fala para assim, Lauro, eu gosto de curso presencial. O curso presencial, às vezes, você tá vendo de longe. Às vezes o cabeleireiro, ele tá mexendo no cabelo assim, lá atrás, e ele tá mexendo no cabelo aqui, ó. Então ele está fazendo uma mecha aqui, ó, você está vendo nesse ângulo. Dá para ver o que está fazendo? Mais ou menos, né? Quando a gente tem um curso online, ó, o cabelo fica assim, ó, você consegue ver de perto, no ângulo certo, de pertinho. Então, tem que perder o preconceito com cursos online. Isso é uma das coisas. Tem a mão do boleiro, a gente tem que ter a mão para fazer. Tem a expectativa depois. Como que vai ficar o resultado da mecha? Quando no caso do bolo, ó, tem a expectativa do bolo. Então eu vou fazer o bolo. Eu tenho a receita, tenho a mão do boleiro, tenho os ingredientes, tenho a expectativa. O bolo está no forno. Você está sentindo aquele cheirinho, ó, às vezes não chega a fechar o olhinho assim. Que cheirinho bom. Aí você está lá, E aí você cria uma expectativa. Esse bolo deve estar bom. E depois a gente vai comer o bolo e vai ver. Tem a realidade, né? Às vezes o cheiro tá bom, o bolo pode não tá. Às vezes você se distrai, queima o bolo, passa do ponto. E aí o bolo fica queimado. A gente vai lá dar um jeitinho, tira o fundinho com a faca. Não joga fora. Na mecha é a mesma coisa. A cliente e a gente cria uma expectativa para ver o resultado final. E também o resultado final é a realidade. Existe uma expectativa, existe a realidade no final. Como que será que está essa mecha? Se vai ficar do jeito que a gente quer. Quando você tem a receita certa, tem a mão certa, tem os ingredientes certos, tem a técnica certa, você tem segurança para saber que no final vai chegar no tom que você quer e que a cliente quer. Então eu comparo muito como que é tipo fazer um bolo. Para isso, ó, o ingrediente certo, que é o pó descolorante, tem que ser um pó BBB, bom, barato, perfeito. Ele não precisa ser caro. Não precisa ser caro, eu vou mostrar para você. Por quê? Como que a gente... Como que a gente testa um pó descolorante para conhecer ele, para que ele não estrague a nossa mecha, então? Um pó descolorante para testar, você vai testar uma mechinha. Sabe quando você corta o cabelo da sua cliente, corta um tanto assim, mais ou menos, uns 10 ou 15 centímetros, você guarda, depois junta essa mechinha do chão, ou corta segurando, ó. Tá? Quando o cabelo tem menos de 15 centímetros, ele não serve para doação. O cabelo para a gente doar, ele tem que ter no mínimo 15 centímetros, mas ele serve para a gente fazer testes. Então você guarda esse cabelinho para fazer teste com descolorante, para fazer teste de fundo de clareamento, para fazer teste de produto, para ver como que é o produto. Então você vai guardar essa mechinha de cabelo que você cortou para fazer um teste do seu descolorante. Então você vai fazer o descolorante. Como é que você testa o descolorante? Você vai pegar uma cumbuca e vai preparar ele com a recomendação. Ó, siga a recomendação do fabricante. Se o fabricante fala assim, meu pó descolorante precisa usar 1 por 1,5. O que significa isso? 10 gramas de pó, 15 gramas de OX. Então você vai misturar. Eu estou aqui, ó, com pó descolorante de verdade. Estou com 2 misturinhas aqui, eu vou explicar para vocês por quê. E você vai misturar, então, esse produto e vai testar nessa mechinha. Você vai testar esse produto numa mechinha de cabelo que você já cortou para ver como que ele vai clarear o cabelo. Se vai demorar demais, se vai clarear de maneira uniforme, se vai chegar no tom que você quer.
Depois você vai ver se vai enxaguar e vai ver se o cabelo ficou boa a textura, se não detonou o cabelo demais, se não ressecou o cabelo demais. Dessa maneira você consegue ver se chegou no fundo de clareamento que você precisava. Tá? Então, quando algum vendedor te oferece um pó descolorante novo que você não conhece, de uma marca diferente, você precisa testar ele antes. Então você não vai comprar um pote desse tamanho do cara, mesmo que o cara te jurar que o pó é bom, porque você não conhece. E você precisa, primeiro você precisa saber se o pó é bom. Então pede para ele te dar um pouquinho do pó, ué. Se depois você não gosta, você vai ficar com aquele pó lá jogado no estoque, vai jogar fora. Tem pó que não é bom, gente, nem para descolorir os pelos, tá? Os pelinhos dos braços, das pernas, nem para fazer o famoso banho de lua. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um teste, né? Você vai colocar o pó no pote, vai misturar com a X na proporção indicada e vai deixar esse pó parado lá, ó. Vai botar lá em cima e vai deixar parado também. Isso é outro teste. Você já passou no cabelinho, vai deixar lá clareando. Você vai deixar esse pó para ver o quê? Para ver se ele vai inchar. Aquele pó que vira uma mousse, que incha. Esse pó que incha, ele oxida demais e ele extravasa para fora do papel e vai manchar o cabelo. Então você tem que fazer esses testes no pó. Você vai sentir até o cheiro do pó. O pó descolorante hoje não é inadmissível hoje, é inadmissível, não aceite. Pó descolorante que não tem a tecnologia dust free. O que é dust free? É livre de pó, seria no inglês, a tradução ao pé da letra. Antigamente, todos os pós descolorantes, quando você misturava, ele vinha no ar assim, ó. Um pozinho fininho, e aí a gente está misturando e aquilo sobe. Você respira. Se você estiver conversando com alguém misturando, você além de respirar, você come o pó, né? Você come. Então ele faz muito mal para cabeleireiro. Ó, antigamente todo cabeleireiro tinha um pouco de bronquite por causa de inspirar cheiros fortes. Era muito permanente, alisamentos com cheiros fortes e pó descolorante. Que você inspira e está jogando esse pó descolorante lá pro teu pulmão. E se você estiver conversando, você está comendo também, vai pro teu estômago. Então o cabeleireiro tinha bronquite e gastrite de tanto comer esse pó descolorante. Então hoje, para que isso não aconteça, os pós descolorantes têm uma tecnologia dust free, que o pó é mais pesadinho. Então na hora que você pega o pote para misturar, é isso que significa, quem não sabia, ó, dust free. Na hora que você pega para misturar, ele não vem no ar. Mesmo assim, procure misturar meio longe, assim, ó. Porque na hora que a gente mistura, o pó não vem, mas ele, na hora que a gente mistura o X e o pó descolorante, é a hora mais forte de explosão de oxigênio. Então, quando você mistura uma coloração ou pó, explode tanto oxigênio, porque o oxidante é para oxigenar, para oxidar. E essa explosão vem para o ar. 1 litro de 10 volumes libera 10 litros de OX no ar. Então você vai testar numa mechinha, você vai ver, vai testar no pote para ver se ele não vai estufar igual uma mousse. E ele precisa ser dust free. E ele não pode ficar aguado. Então você também vai testar uma mechinha fora do papel e dentro do papel normal. Você vai pegar uma mechinha de cabelo, vai pegar um papel alumínio ou laminado, vai colocar a mechinha aqui, ó, e vai passar o descolorante, vai fechar e vai deixar lá. Detalhe, não deixa em cima de uma pedra não, de mármore. Deixa em cima de outro lugar, que seja de madeira, de plástico, porque se você deixar numa bancada de mármore, o mármore é gelado, então ele vai interferir no clareamento e não vai clarear tanto, você vai achar que é por causa do pó, mas é por causa que o mármore é gelado, tá? Então coloca aqui e vê se não vai virar água, porque tem aquele pó que vira água, geralmente é o mesmo que incha igual uma mousse. E aí ele escorre para fora do papel e mancha o cabelo que está fora do papel. Então, tem muito pó descolorante que faz isso. Esse pó é um pó ruim, mas tem muito pó que às vezes é barato e não faz isso, que é um pó bom sim, que é dust free e que ele não incha, tá? Como que eu vou saber se o pó está vencido? Como que eu vou saber se esse pó está vencido? O pó vencido, ele fica empedrado, fica duro, que nem pedra, parece cal. O pó ele muda de cor, ele fica meio amarelado. Ele fica com cheiro diferente. Eu não vou cheirar ele de cima, lógico, mas de longe eu já sinto um cheirinho diferente. Ele fica até meio amarelado, eu sei porque eu já peguei pó vencido, tá? Ele fica úmido.
e ele fica estufado. Você abre a embalagem, às vezes ela faz... dá um punzinho assim. E aí esse pó, ele tá... ele fica estufado. Então esse pó ele não serve. É que nem produto estragado. Quando você abre uma lata de alguma conserva, alguma coisa, e ele faz... não está estragado porque oxidou lá dentro. A mesma coisa o pó. O pó que está estufado, ele oxidou. Então esse pó aqui não usa, porque eu já peguei um pó que estava assim, que era uma marca que eu tinha guardado e eu não usava, e eu fui testar para ter a certeza. Ele não fez nada no cabelo, não mexeu na cor. Imagina você pega um pó vencido, às vezes ele está velho e aconteceu tudo isso aqui, ó, mas a data de validade ainda está dentro. Mas se depois que você já abriu, você tem que usar ele logo, não pode demorar um tempão, mesmo que a data de validade esteja dentro, porque ele vai ter mudado de cor, de cheiro, vai estar úmido, vai estar empedrado, vai estar estufado, nem sempre está estufado. Você vai usar ele, ele não vai alterar a cor do cabelo. Então vamos para a nossa aula prática aqui. Eu quero mostrar para vocês, eu preparei 2 pós descolorantes. E eu tenho um cabelinho aqui para mostrar. O que pode causar a mancha, um pó descolorante ruim, que não é um pó descolorante bom? Existem algumas coisas que podem causar uma mancha quando a gente faz mecha. O pó descolorante é uma dessas coisas. Eu vou mostrar porque tem muito cabeleireiro que escuta e entende, mas tem muito cabeleireiro que é visual. Quando o cabeleireiro é visual, ele precisa ver para aprender, ele precisa ver fazendo. Só escutar não dá certo, né? Então eu vou demonstrar aqui. Deixa eu pegar aqui 2 papeizinhos para mostrar para vocês o que acontece aqui. Mesmo que o pó descolorante seja bom, tem muito cabeleireiro que mistura a olho, não mistura, bota ali e mistura. Então, pó descolorante ruim que fica aguado, ou o cabeleireiro que tem mania de misturar a olho, o que vai acontecer se ele for fazer mechas? Por que mancha muitas vezes? Olha só. Eu preparei um pó descolorante aqui mais mole do que o normal, a olho. Quando eu aplico um pó descolorante muito mole no cabelo, acontece algumas coisas. O pó descolorante bom, que é um pó descolorante que eu gosto bastante, que eu uso. Então, se eu aplicar um produto muito mole, vou fechar o papel. Esse produto, quando ele está muito mole, ele tende a escorregar o papel, porque ele está muito mole, então ele não gruda direito o papel no cabelo. Outra coisa que pode acontecer, quando o produto é muito mole, mesmo que seja uma marca que você conheça, que você está acostumado, se você preparar um produto muito mole, não for a recomendação escrita lá na embalagem do fabricante, que pode ser geralmente 1 por 1 ou 1 por 1,5, para algumas técnicas 1 por 2, não mais que isso. O produto muito mole, quando você prepara, e que não é a recomendação do fabricante, às vezes, mesmo sendo uma marca boa, ele também vai dar uma inchada e vai escorrer para fora do papel. Quando ele esquentar, porque agora que a gente fecha o papel, ele começa a esquentar e começa a agir. Quando ele está muito mole, ele incha mais do que deveria, mesmo sendo de uma marca boa. Se ele escorrer para fora do papel, ele vai sujar esse cabelo que está aqui embaixo e eu vou ter alguma mancha aqui no meio do fio. Tá? Ele vai inchar se ele tiver com a textura errada, se for muito mole ou se for um produto ruim, e ele vai extravasar aqui para cima do papel. Você concorda? Agora eu não vou deixar ele aqui até isso acontecer, porque isso vai demorar um pouquinho, mas vamos fazer de conta, ó, que ele extravasou. Então, olha lá, se ele extravasar lá em cima, o que ele vai fazer? Vai inchar, vai sair para fora do papel e vai manchar a minha raiz. Porque assim, quando eu falo que o pó descolorante ruim pode estragar sua mecha, o pó descolorante ruim, ele vai fazer isso, ele vai inchar, vai manchar a raiz.
ou pó descolorante bom, mas que você preparou a olho. Porque se ele também pode inchar e extravasar. Então ele tem que ser preparado na proporção certa. Lembra que eu falei antes da receita do bolo? Existe uma receita do bolo que a gente precisa seguir. A gente precisa seguir e fazer pequenas mudanças. Pequenas mudanças, não pode mudar demais. Então assim, a marca fala para usar 1 por 1,5. Às vezes eu gosto de fazer um pouquinho mais duro, um pouquinho mais mole, mas só um pouquinho. Eu não posso fazer 1 por 2. Eu só posso fazer 1 por 2 se a marca falar que pode. Porque se eu fizer 1 por 2,5, por exemplo, já vai ficar muito mole. E daí a marca não se responsabiliza, né? Se você tiver uma mancha, se o produto inchar, porque daí foi culpa do preparo errado. Né? Até é como fazer o bolo, como eu falei antes. Você pode ter os ingredientes certos, se você preparar da maneira errada, se você deixar mais tempo no forno, se você tirar antes, não vai chegar no ponto certo. A mecha é a mesma coisa. Se eu tirar antes, eu também posso ter uma mancha. Porque eu posso ter uma mancha porque não clareou o suficiente aqui no meio, não clareou direito, porque eu tirei antes. Quando eu tenho um produto muito duro, eu vou fazer mechas. Aqui eu estou fazendo macro mechas, mas pode ser desfiada, pode ser do jeito que você quiser. Pode ser mechinha desfiada, não tem problema. Pode ser costurada, pode ser fita, eu só estou querendo mostrar para vocês quando o produto mancha a sua mecha. Então eu pego aqui um pó descolorante que eu preparei mais duro que o normal e aplico na minha mecha. Porque daí o espertinho acha que ele não vai extravasar. Eu posso chegar lá perto, lá em cima, muitas vezes ele não vai extravasar mesmo. Muitas vezes vai. Porque se eu preparar ele muito duro, ele também pode esquentar mais do que deveria. Ou, o que mais pode acontecer? Ó, virei o pincel, apertei para espalhar bem. Apliquei na ponta, ó, bastante. O pó tá bem durinho para ele não extravasar. Acontece que se eu aplicar o pó muito duro, algumas marcas, mesmo pó duro, daí dá efeito contrário, ele incha igual. Outra coisa que acontece, olha só, é que eu não consigo ter uma aplicação de forma equilibrada. O que é a aplicação equilibrada? É uma aplicação perfeita que eu não vou ter nenhuma mancha, nem na raiz e nem nas pontas, nem no comprimento nem nas pontas, porque a mancha não é só na raiz. Quando eu preparo um produto muito duro, por mais que eu use técnicas de aplicação equilibrada, eu não vou ter produto embaixo da mecha, porque eu nunca vou conseguir, por mais que eu massageie o pincel, só passando o pincel eu não consigo espalhar direito. Olha por quê. Vamos ver? Olha aqui embaixo. Não tem produto lá embaixo. Olha só como o produto não chegou em alguns fios. Se o produto não chegar em alguns fios aqui, eu não vou ter um clareamento uniforme, eu vou ter manchas no comprimento também, não só na raiz, mas aqui no comprimento. Por isso que às vezes você tira a mecha e o produto ele vai esquentar, ele dá uma expandida. Mesmo assim, você tira a mecha, tem umas partes que está claro e umas partes que está laranja. Por quê? Porque ou ficou pouco produto, ou o produto não chegou nessa parte de baixo, porque o produto estava muito duro e daí não encostou aqui, ó. Tá? Então, o produto muito duro também pode ser o causador de uma mancha. Talvez não vai extravasar aqui em cima. Outra coisa, o produto muito duro, ele não chega no tom que você quer. Sabe por quê? Porque mesmo dentro do papel, quando eu fecho o papel aqui, ó, aqui pela lateral ele está entrando arzinho, ó, porque ele precisa de um pouquinho de oxigênio. Quem usa o papel alumínio, fecha aqui do lado, não tem problema, ele entra o ar por cima. Eu preciso do oxigênio para clarear a minha mecha, por isso que chama água oxigenada, oxidante, OX. O oxigênio me ajuda a ativar o oxidante. Então ele entra o arzinho. Se eu fechar aqui, alguns produtos piora, porque daí ele só tem esse lugar de fuga. Se ele tiver que extravasar, ele não vai extravasar para os lados, vai extravasar aqui em cima.
Então, muitas vezes isso é até pior. E ele vai, se ele está duro, ele vai secar mais rápido. Ele vai secar e se ele secar, ele para o clareamento. Então, se o descolorante for muito duro, ele vai secar muito rápido e vai parar o clareamento. E aí ele vai parar o clareamento antes da hora. Talvez o cabelo ainda esteja muito laranja e não chegou no tom que você queria antes da hora. Daí você vai precisar fazer o quê? Reaplicar o produto. Então existe a textura certa para você não precisar reaplicar, para você chegar no clareamento perfeito, sem nenhuma manchinha na raiz, sem nenhuma manchinha no comprimento também, tá? Então, essa é uma das coisas, é um dos fatores que mancha o cabelo, o OX, o descolorante quando a gente faz mecha, que pode ser um dos motivos. Não é o único, não é o único. Ele é um dos motivos que mancha o cabelo. Não é o principal, mas eu quis falar dele porque ninguém fala dele, né? O pó descolorante parece que ele sempre ou clareia ou não clareia. Ah, pó é tudo igual. Não é tudo igual. Tem pó bom e tem pó ruim. Clarear todos clareiam, mas tem pó que clareia, que detona mais, tem pó que clareia, que detona menos, e tem pó que nem clareia direito, né? Mas é um dos motivos que mancha o cabelo. Claro que tem outros motivos. Um dos motivos, que é o pior ainda que o pó, é a aplicação. A aplicação. Quando a gente tem uma aplicação correta, a gente tem um clareamento mais rápido, muito mais rápido que o normal. Não precisa reaplicar o produto. A gente consegue chegar no fundo de clareamento ideal e não tem nenhuma mancha no cabelo, porque eu vou ter um jeito de aplicar onde eu não deposito muito produto em alguns lugares, deposito mais em outros. Olha, é um pouquinho mais complexo explicar isso agora, senão a nossa live vai ficar muito comprida. Olha, eu desenvolvi um método de aplicação que eu chamo de aplicação equilibrada. Quando você conhece a aplicação equilibrada, você realmente não mancha cabelos nunca mais, que você consegue aplicar o produto na quantidade certa, no lugar certo e ter um clareamento perfeito, sem nenhuma manchinha, nem na raiz e nem no comprimento. Um clareamento uniforme durante toda a extensão do fio. Eu quero que vocês invistam em mecha, porque mecha é o serviço mais lucrativo do salão. Porque o tempo que você faz um pé e uma mão, você faz uma mecha, tá? Enquanto você faz um pé e uma mão, você faz duas mechas, se você fizer rápido. Tem que ter técnica rápida para isso. Então, uma mecha custa bem mais que um pé e uma mão. Então, aos poucos, você, cabeleira completa, que faz todo tipo de serviço, vai direcionando, ó. Você vai tendo mais retorno para mecha, chega uma hora que você não tem mais tempo, infelizmente, de fazer pé e mão. Aí você tem que ter uma manicure, 2 manicures. Então, é assim que funciona. Você tem que investir em serviços lucrativos, porque a gente é artista, a gente ama o que faz, mas a gente precisa faturar, a gente precisa ganhar bem, a gente merece ganhar bem. Se você quer ganhar bem, você tem que trabalhar rápido. Então, eu tô aqui para te ensinar a ser rápida, para você conseguir mais de 10 mil. Porque se você faz uma mecha perfeita, mesmo que você faça uma mecha perfeita, se você demorar 8 horas, você nunca vai ganhar dinheiro suficiente. Primeira dica de ouro é o leite. Por que o leite? Quando a gente faz mechas, às vezes a gente está mexendo com... Muitas vezes, né? Quanto mais anos de profissão, menos eu sujo meus dedos. Mas no começo, eu sujava tanto meu dedo, com isso aqui, ó, que a pontinha ficava branca, começa a queimar e aquilo arde. E aí, ui, sabe? Aí você vai lá, lava a mão e continua ardendo. E aí fica ardendo mesmo. O que você faz? Você lava a mão, o produto parece que ele entranha na pele, ele gruda e continua queimando os dedinhos da gente, né? Quando a gente trabalha com descolorante. Ele está oxidando ainda, ele precisa parar essa oxidação. E para isso eu preciso de um produto quelante. O que são produtos quelantes? Produtos que cortam o efeito, um neutralizante, que é um quelante natural também, neutralizante que é o leite. O leite, ele é um neutralizante natural. Você pega, lava a mão, coloca o dedinho num copo com um pouquinho de leite e deixa ali uns 5 minutinhos. Leite gelado. Ele para de arder, ele vai começar a sair depois o branco do dedo e para de queimar. Porque o leite, ele neutraliza a ação do oxidante. Ele é um neutralizante natural do oxidante, tá? Quem faz cabelos nevados, cabelos platinados, cabelos com descoloração total. Muitas vezes, então, eu quero chegar no platinado e a primeira descoloração não chega no tom que eu quero ainda, porque o cabelo é muito preto, então você passa lá o descolorante e deixa lá 1 hora e aí o cabelo ainda tá amarelo, né? Tá aquele amarelinho ovo piu-piu ainda.
Parece um passarinho, um canarinho belga. Daí você faz o quê? Você tira o excesso do descolorante. Você não lava o cabelo não. Você tira o excesso com o pente e reaplica o descolorante. Aí começa, daí deixa lá. Aí vai arder. Dá aquela ardida no couro cabeludo, você enxágua no lavatório. E depois que você enxagou, você faz o quê para parar de queimar? Tá queimando igual meu dedo ainda, ó, o couro cabeludo. Você pode jogar um pouquinho de leite gelado no couro cabeludo da cliente. Se não quiser falar que é leite, nem precisa falar. Ele vai neutralizar esse efeito, vai parar de oxidar e vai parar de queimar, porque ele penetra no couro cabeludo também, fica queimando lá assim, né? E às vezes a pessoa vai dormir e a cabeça fica quente a noite inteira, porque aquilo parece que está ali, grudado na cabeça. Então você vai colocar leite, derrama leite gelado ali, deixa um pouquinho. Além de neutralizar a ação do oxidante no couro cabeludo, vai neutralizar o cabelo também. Olha que interessante. Porque ele é um quelante natural. Ele tem um ácido lático que ele corta o efeito do persulfato de amônia na hora. Então o cabelo, até que está querendo ficar elástico, até dá uma melhorada nessa coisa elástica do cabelo, na quebra. Então o leite vai te ajudar. A pele fica oxidando. O cabelo, quando a gente lava o cabelo, a gente vai passar uma máscara, vai hidratar depois. Então essa máscara ela já funciona como neutralizante também, daí para a oxidação, que você já passou o shampoo e já passou uma máscara. Mas a pele, parece que o descolorante ele fica grudado na pele às vezes. Então a gente precisa lavar muito bem. Se for descoloração total, né? Se for mecha, não, porque a mecha você não encosta no couro. Você chega pertinho, mas não encosta. A descoloração total a gente precisa encostar. E daí que fica queimando, né? Essa ardênciazinha que incomoda. Precisa neutralizar isso daí. A marca que eu uso é 1 por 1,5. Então eu vou usar talvez 30 gramas de pó ou mais, né? E 45 gramas de OX, tá? Para chegar no cabelo platinado, você consegue chegar tanto com 20 volumes quanto com 30 volumes. O que vai diferenciar é o tempo de ação. Mas precisa fazer um teste de mechinhas lá, um testezinho de mecha para ver se o cabelo vai aguentar. Nunca utiliza 40 volumes não, porque ele resseca muito o cabelo. No máximo 30 volumes você chega no platinado perfeito. Quando chegar no 9, você consegue fazer um tom platinado também, desde que você faça uma matização daí, uma matização correta para chegar nesse platinado. Mas precisa saber fazer uma matização graduada, que eu chamo, que é uma técnica que eu tenho para não escurecer o cabelo. Porque às vezes você chega num tom muito claro, vai matizar e escurece demais. Então você precisa ter uma técnica de matização que você só quebre o amarelo, que você neutralize o amarelo sem escurecer nada o cabelo. Mas se você quiser fazer um platinado mais claro, você precisa chegar num 10. Com 9, se você chegar num 10, você talvez não precise matizar. Se você chegar num 9, vai precisar matizar. Para fazer um perolado, você vai usar os tons irisados, que são os 02, 902, 922, 912, 921. Daí você vai conseguir ter um tom mais perolado. Banho de lua, você preparou o pó descolorante aqui, ó. Normal, para fazer o banho de lua. Vamos para a dica de ouro. Preparou o pó descolorante na quantidade que você está acostumado a fazer. O que você vai fazer depois? Uma colher de sopa rasa, uma colher de sopa ou uma colher de sobremesa, aquela média, mas pode ser uma colher de sopa rasa de açúcar, você vai misturar aqui, ó. O açúcar, ele é um neutralizante também. O açúcar acalma, né? Quando a pessoa está nervosa, a gente não dá aguinha com açúcar, é a mesma coisa. O açúcar, ele é um calmante natural até da pele. Olha que legal. Então você mistura uma colherzinha rasa de açúcar no descolorante pronto e passa. O açúcar não vai deixar arder tanto a pele, não vai deixar queimar tanto a pele. Então ele não vai pinicar muito, nem vai ficar tão vermelha, porque ele vai deixar muito mais suave o produto, mas ele vai clarar o suficiente. Por que que no cabelo não funciona? Porque olha a espessura desse fio do cabelo. Se eu colocar no cabelo, ele vai alterar o descolorante. Na pele não, porque aqui no pelo não, porque o pelo é mais fininho, o pelo não é tão grosso como o cabelo, né? Então ele vai clarear esse pelinho aqui de uma maneira, e ele é mais curtinho também. E vai deixar ele douradinho, bonito, sem agredir tanto a pele da cliente, sem pinicar tanto a pele. Claro que você tem que ser esperta e não vai contar isso para a cliente, porque se a cliente for em outro lugar, ela não vai, a outra pessoa que ela for fazer, não vai ter essa dica de ouro, vai fazer esse banho de lua e ela vai dizer assim, ai, quando eu faço lá
Na fulana arde, quando eu faço aqui com você não arde. Que bom, então ela vai ter que pagar, às vezes até mais, para fazer com você, porque você faz com um produto melhor que não agride a pele dela, olha que legal. E não é a marca do produto, é o açúcar que você colocou. Você não vai contar isso tudo para cliente, senão ela vai fazer em casa. Então, se ela quiser fazer com um produto especial que não arde, ela faz lá no teu salão, que você vai usar o descolorante que você está acostumado, que você não precisa dizer para ela, e vai colocar açúcar e não vai arder a pele dela, tá? Isso não é desleal, isso é conhecimento que você tem, que você também não precisa ensinar tudo para sua cliente. Porque tem clientes pertinhos que adoram fazer tudo em casa, então ela tem que ir lá fazer com você, tem que ir lá gastar um pouquinho com você, porque afinal de contas você tem um salão, você tem o teu espaço, mesmo que seja em casa, você tem um custo para ter esse salão. E você precisa faturar, né? Então é mais uma dica de ouro para você. Um pouquinho de açúcar no pó descolorante ali pronto, depois de pronto, você primeiro mistura o pó descolorante com OX e depois de pronto você bota então uma colher de sopa rasa de açúcar. Você vai ver que não arde a pele, tá bom? Com essa dica de ouro, então, a gente, olha, dei 2 dicas de ouro para você hoje, fora o resto das dicas aqui. Como eu falo, nem sempre só uma aula de mechas é uma aula prática. Hoje eu mostrei na prática aqui, então, como o descolorante pode estragar toda a sua mecha, porque ele pode manchar, e dei umas dicas de ouro que vão te ajudar ainda mais. Se você gostou, eu adoraria saber o que foi, então deixa um comentário aqui, dizendo para mim se você já conhecia essa história do leite, e se você já conhecia também essa técnica, essa dica do açúcar no pó descolorante. Escreve aqui para mim, tá? Um beijo grande, compartilha.